bom dia para você que chega aqui comigo ao vivo e bom dia para você que vai assistir essa live depois gravada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os passos dentro dessa trilha do autoconhecimento e é um assunto super extenso, né, e complexo também, mas a gente vai aos pouquinhos desenhando aí esse mapa, né? Cada pessoa aqui tem o seu mapa. Não podemos nos guiar pelo mapa do outro, e acho que talvez seja esse um dos grandes desafios. A gente olha o outro tendo esse desenvolvimento, caminhando, e a gente quer aquilo que ele está vivenciando. Só que o mapa é dele e os passos na trilha foi ele que deu. Então a ideia aqui é a gente conversar sobre esses passos. E aí cada um de nós vai dentro do seu próprio mapa e localizando isso e fazendo com que isso se mostre, com que isso vivenciado por você mesmo, que você consiga ir desenhando aí os passos que fazem sentido para você. Eu separei algumas coisas para a gente conversar hoje. Esse assunto ele é extenso, então talvez eu traga ele em outros momentos. Hoje eu separei alguns tópicos para trazer. Então, assim, o autoconhecimento ele vai muito além dos livros de autoajuda, né? Então, alguns 10, 12 anos atrás, os livros de autoajuda, eles tinham até um certo preconceito, né? Porque era como se fosse ensinar a gente a viver através daqueles ensinamentos que tinha ali. E foi tudo muito mal interpretado, né? Porque se a gente lesse aqueles livros e aplicasse isso na nossa vida e não ficasse apenas na leitura, né? Talvez a gente tivesse um resultado melhor 12 anos depois. Então, hoje já se sabe que sem autoconhecimento, sem a gente se reconhecer, né, se entender, a gente não consegue caminhar, a gente vai ter sempre aquela sensação de estar perdido, né, no meio do caminho aí. Então, a ideia aqui é que a gente consiga fazer este estudo, porque é um estudo, né, que a gente consiga fazer esse estudo com um pouco mais de compaixão e amorosidade por nós. Imagina que você não entenda... Oi, Ju, bom dia. Imagina que você não entenda sobre determinados assuntos e aí você tem uma curiosidade e você começa a pesquisar e estudar isso nos livros. E de repente, você estudando isso vai te trazendo sensações maravilhosas internas no corpo. E a gente sempre vai expressar através do corpo, e eu sempre vou bater nessa tecla, a gente vai falar muito disso. A gente vai expressar tudo através do corpo, né? Seja nas sensações, seja em sintomas, mas é o corpo que vai manifestar aquilo que eu estou sentindo internamente. Então, essas leituras, elas vão acabar movimentando situações interno. E se mexe no meu interno, com certeza vai mexer em tudo que está em volta. Não só as pessoas, né, que convivem comigo, com você, mas também movimentar ali o seu trabalho, as pessoas que trabalham com você, tá bom? É um mapa, né? Então, falar sobre autoconhecimento, imaginando que cada um tem esse mapa, ele vai trazer a gente para dentro da nossa verdade. Que verdade é essa? A minha, a sua, né? E a minha verdade não é a sua. Então, é a forma como eu consigo trazer aquilo para fora. Bom dia, Cris, tudo bem? E aí, no final, a gente vai fazer uma respiração consciente, que é uma pequena prática ali de alguns minutos, só para a gente integrar tudo isso que a gente conversou aqui, tá bom? Então, peguem papel e caneta se vocês assim desejarem, a live vai ficar salva, eu salvo ela, então como estou com todas as lives em dia, consegui colocar tudo em dia, então provavelmente essa semana essa live já vai estar lá no canal do YouTube, tá? E você consegue acessar essas lives também pelo site da conectado.life, tá bom? Lá tem todas as lives, tem todos os áudios, as meditações. Bom dia, Roberta. Vocês já devem ter ouvido aquela frase, conhece-te a ti mesmo. É muito antiga, então ela foi escrita lá num templo de Delfos, na Grécia, só que ninguém sabe até hoje quem foi de fato que colocou essa frase ali, né? Se foi Sócrates, se foi Tales, se foi Pitágoras, e aí eu estava pesquisando, essa frase um dia apareceu para mim em sonho, antes de uma iniciação que eu fiz o ano passado, de cura quântica,
no sonho, numa noite anterior a esse curso, eu sonhei com essa frase que eu escrevia lá no livro. Então, quando eu fiz essa iniciação, eu ganhei um livro nela e eu anotei isso na contracapa do livro. E aí, depois desse curso, muita coisa mudou na vida. Mas a ideia que eu quero trazer aqui, ontem pesquisando, foi ontem não, na sexta-feira que eu estava montando essa live, roteirizando ela, e aí eu vi uma frase de Santo Agostinho que para mim fez muito mais sentido do que conhece-te a ti mesmo. Conhece-te, aceita-te e supera. Então, eu acho que faz mais sentido, porque só a gente se conhecer, se eu não fizer nada com isso que eu tô conhecendo, eu não mudo. Só que antes de eu conseguir mudar, eu preciso aceitar. E talvez, não sei para você, mas para mim foi o desafio maior, foi se aceitar. Então, o tempo que eu fiquei resistindo fez com que isso se tornasse algo muito longo, muito pesado, difícil, com diagnóstico no meio de câncer, com um monte de coisa. Por quê? Porque eu simplesmente estava resistindo ao processo. Então, quanto menos a gente resiste, mais fácil a coisa acontece. Então, além de se conhecer, a gente precisa se aceitar e depois superar aquilo. É como se eu pegasse aquela minha parte que eu descobri e que não é legal, que é uma parte sombra que eu tenho, mas é através dessa sombra que eu consigo alcançar essa minha parte que é luz também. Então, é como se eu conseguisse transpassar esse desafio, aquilo que não é legal em mim. Por exemplo, eu sou muito controladora, reconheço isso, né? Aceito que sou e eu já consigo achar quais são os momentos em que eu sou controladora e aí a partir disso eu consigo começar a mudar, ter mudança de comportamento. E aí a mudança de comportamento vai reverberar aí um monte de situações para você, que pode ser desafiadora, pode ser fácil ou pode ser super simples de resolver, vai depender aí do momento em que você está. Tá fazendo sentido isso? E aí, assim, esse estudo, né? Eu chamo de estudo de autoconhecimento. Por quê? Porque ele é um estudo realmente. Imagina que você vai partir, aluno, chegando lá no primeiro ano, na primeira série, você não sabe ler, não sabe escrever, você conhece as letras porque você já viu, mas você ainda não consegue juntar essas letras para formar sons, para formar palavras, para formar uma frase e construir um texto. Então imagina que você está chegando na escola hoje é seu primeiro dia de aula e você vai ser apresentada as primeiras letras. É tudo muita novidade. A gente quer logo juntar tudo, ler, né? Ler com excelência. Então a criança no primeiro ano, talvez quando ela chegar no final desse primeiro ano, ela já consiga ler um pouquinho, ela já consegue juntar essas letras para formar sílaba e daí formar palavra. No processo de autoconhecimento é exatamente a mesma coisa. Você vai aprender as coisas soltas primeiramente e aí depois você vai começar a juntar isso e aí construir a tua trilha de conhecimento em você mesmo. E o bacana é que isso é com a gente, não é com ninguém, né? Então, o autoconhecimento, ele é auto. Então, eu falo que esse trabalho aqui que eu desenvolvo eu trago conhecimento para você, você pega esse conhecimento, interioriza, entende, e aí você coloca em ação, e aí ele se torna auto. Por enquanto é só conhecimento, enquanto você não pega isso, não toma posse e faz algo diante disso, é só conhecimento. Então, ler vários livros é conhecimento. Agora, quando eu começo a pegar o que eu tô lendo e começo a aplicar, aí é autoconhecimento, ok? Então, assim, esse estudo ele vai revelar as nossas inteirezas, quem a gente é. Provavelmente você vai ver que você não é o alecrim dourado, assim como eu também descobri que não era, né? Apesar de achar que sim, né? Que eu era o alecrim dourado e que todos os problemas estavam no meu ambiente. Os problemas eram as pessoas e não a pessoinha aqui. Então, até que a gente consiga acessar essa inteireza, eu vou precisar caminhar. E assim, esses dias eu tava vendo um post, eu achei muito interessante, que a pessoa... Era um quadrinho, né? Então a pessoa pedia muita paciência. Eu quero muita paciência porque eu não tenho paciência. E aí era uma imagem de Jesus, assim,
no meme, e ele falava, então eu vou te trazer situações difíceis, pessoas difíceis e desafios para que você treine essa paciência. E aí no final da frase, né, cuidado com o que você pede. E de fato, para eu desenvolver paciência, né, se eu não tenho essa habilidade, e é uma habilidade, por quê? Porque tudo é possível ser treinado, né? Oi, Rogério, bom dia. Tudo pode ser treinado. Então, se eu não tenho paciência e eu vou precisar desenvolver essa habilidade, e o meu trabalho é te ajudar a desenvolver habilidades, o que acontece? Você vai ter que vivenciar experiências que te coloquem em confronto com aquilo para que isso se desenvolva. Porque já está em você. Só que às vezes é muito pouco, é muito pequeno diante daquilo tudo que você tem que viver. Então, para desenvolver a paciência, você vai ter que entrar em situações que te desafiem. Para que você consiga parar, perceber, respirar, identificar quem são os personagens daquele contexto, né? Quando que aquilo acontece. E você vai perceber que com algumas pessoas você já tem um controle um pouquinho maior dessa paciência, com outras ainda é um desafio. Então isso é processo, não é da noite para o dia, e isso não se faz, né? Num piscar de olhos. O fato de você estar lendo sobre aquilo, estudando sobre aquilo, que aquilo já se resolve, né? Pensa sempre na carteira de motorista. Você quer aprender a dirigir. Para você dirigir, você tem que atingir uma determinada idade, né? E aí você não senta no carro no primeiro dia. Você primeiro vai ter que ler toda uma teoria, fazer uns testes psicológicos para ver se você tem condições de sentar, né, para ver se você não é um maluco que vai sair matando todo mundo, porque o carro ele é uma arma, apesar das pessoas não saberem disso, ele é uma arma sim. E aí depois que você passa nesse teste, você passa a estudar a teoria. E depois da teoria, você tem uma prova. E aí depois dessa prova, se você estiver apto, aí você vai sentar para dirigir. E quando você senta para dirigir, você recebe muitas informações de ajustes do espelho, do banco, tudo isso. E aí depois você vai ligar o carro e vai começar. E você não vai sair direto. Você vai morrer várias vezes nas esquinas de pare, até que você consiga dosar o tempo do pedal. Eu não sei se hoje na autoescola, porque já faz tempo que eu tirei carteira, se hoje os carros já são automáticos ou se são carro mecânico. Mas na minha época era carro mecânico. Então, morria várias vezes. Treino de subida, o carro morre. Então, assim, para dirigir você conseguir dirigir de forma automática, né? Senta, dirige e já faz todos os ajustes de uma forma muito sem perceber, demanda tempo, né? Então, até que essa paciência se torne automática, você vai ter que olhar muito, lembrar dela muitas vezes, tá? E eu trouxe aqui o exemplo da paciência, mas aí você pode trazer para vários contextos, para resiliência, para ser mais humilde. E eu falo, humildade é um treino também, tá, gente? Porque a gente nasce com um entendimento, com um conceito de que humildade é ser menor, né? Que o ser humilde é baixar a cabeça para as pessoas e para as coisas, e na verdade não, é algo interno, né? Então é você entender que você não é melhor que o outro, né? Que você é igual àquela pessoa. Talvez você tenha estudado algumas coisas e aquelas pessoas não. E são coisas diferentes, e todo mundo tem o seu lugar. Então, humildade é saber quando pedir, aí entra para um monte de coisa. E aí, dando sequência, né, então, esses passos dentro do autoconhecimento, a gente encontra a nossa inteireza, a gente também descobre a nossa personalidade. E aí você descobre que mais louco, né, eu tô com 42 anos, eu não sei você aí, quantos anos você tem. Pode até colocar aqui se você não se importar, nos comentários quantos anos vocês têm. Mas a gente acredita que a gente é uma pessoa. E é porque a gente vai construindo, né? O ambiente onde você é inserido, você vai construindo essa personalidade. Então, quando você é criança, você frequenta determinados ambientes e que às vezes aquele ambiente ele te empurra para determinada. Ó, Ju 33, saudade dos 33, Ju, idade sensacional essa. E aí a gente pode até falar dos setênios, né? Mas não é papo dessa live hoje, mas a gente pode trazer esse assunto aí sobre os setênios, né? E quando a gente entende os setênios, a gente entende que fase que eu tô da vida, né? Com 42 anos, que fase que eu tô. Então, essa personalidade, ela vai sendo construída e moldada
conforme você cresce, conforme você vai se desenvolvendo, os ambientes onde você vai sendo inserido. Então, se você cresce num ambiente competitivo, você vai desenvolver uma personalidade. Se você cresce num ambiente competitivo, em grupo, no coletivo, sei lá, num time de futebol, por exemplo, você vai desenvolver determinadas habilidades e características que muitas vezes nem é sua, mas que aquele ambiente te moldou. Né? Então, se você cresce perto do pai e da mãe, é um determinado comportamento. Se sua mãe faleceu quando você era criança, você tem um outro tipo de personalidade. Então, quem a gente é de verdade, a gente não sabe. Quando que eu consigo descobrir quem eu sou? Quando eu tô adulto. Porque enquanto eu estou em fase de formação, eu tô só colocando informação. Então, numa determinada idade, aí 43, né, Rogério? Então, numa determinada idade, a gente começa a entender que a gente não era aquilo, né? Então, se você cresce num ambiente de baixa estima, onde as pessoas te diminuem, você acaba acreditando que você é aquilo. E quando que a gente forma isso? Do 0 aos 7. Então, do 0 aos 7 anos, eu vou construindo essa minha personalidade, principalmente vindo de pai e mãe, que são as nossas referências primárias ali. E muitas vezes, eles falam o que falam na melhor das intenções para nos incentivar. Só que não, né? Só que em vez de incentivar, acaba às vezes criando um monte de pereba que a gente só vai entender isso lá na vida adulta. Mas enquanto a gente é criança, a gente só cola essa informação, como se fossem adesivos, né? Então, se a gente é diminuído quando criança, né? Então, você não tem capacidade, você não é boa nisso. Você acredita, né? Então, eu tenho pacientes que eu já atendi em que era sobre a questão corporal, porque a pessoa era gordinha quando criança. E a pessoa nunca foi buscar um esporte, nunca foi fazer uma atividade física porque ela ficou com essa informação. Só que a gente sabe que a atividade física, ela vai além da questão estrutural, da estética, né? É uma questão de saúde. Então, se você quer continuar caminhando sem muletas ou cadeira de roda lá nos seus 70, 80 anos, eu sugiro que hoje você faça sua musculação, né? Não para virar um fisiculturista, mas para que você mantenha essa musculatura com tônus para sustentar esses ossos, que é o que vão fazer você caminhar quando você tiver com mais idade. Então, se a gente pensa em longevidade, eu tenho que entender que eu preciso construir isso agora, que eu tô com 40, 30 anos. Não vou esperar chegar nos 70 para daí querer começar a fazer alguma coisa. Eu consigo? Consigo. Só que a resposta vai ser mais lenta, o estímulo vai ter que ser menor. Então, eu consigo fazer coisas hoje. Então, personalidade, sabe aquela coisa que as pessoas falam para você? Então, seu filho fala, ai pai, como você é teimoso, ou sua esposa, ou seu marido fala alguma coisa que fica naquela, ai como você é egoísta, ai como você é... Aí você, será que eu sou mesmo isso? Que comportamento que eu tenho que faz com que o outro perceba isso? Então a gente começa a avaliar aquilo que a gente faz. E muitas vezes a gente fez isso a vida inteira e nem percebeu. Por quê? Porque entrou naquele automático. Ou de falar demais, ou de pensar demais, ou de não responder. Olha como você é grosso, como você é grossa. Então, são coisas que a gente vai falando, recebendo ao longo da vida e depois a gente percebe que, na verdade, não é a gente. Aquilo não sou eu. É uma parte minha, é uma característica que eu tenho que eu posso trabalhar, eu posso moldar isso, eu posso resolver. O que é importante, né? Eu gosto muito de trabalhar com as emoções. Então, eu falo que a emoção da raiva é algo que me moveu muito e me move até hoje. E ela tá aí. Ela tá comigo, né? Então, às vezes, quando meu filho fala, mãe, como é que eu tiro a raiva? Meu filho, você não tira a raiva. Você conversa com ela e faz dela sua amiga. E segue o caminho com ela, né? Você não tira nada. Esse que talvez seja a sacada aqui. Você não vai tirar aquilo. Essa raiva, né? Essa depressão. Você não tira. Você lida com aquilo. Você vai aprender a lidar. Você vai aprender a conversar com essa sua parte. Porque tudo isso, lembra da inteireza? Tudo isso faz parte de você. Então, excluir qualquer coisa só vai fazer com que você dê força para isso que você está querendo excluir. Ok? Então, não exclua nada, põe todo mundo junto e a gente vai falando sobre isso. E aí, eu trouxe aqui a questão das nossas forças.
Se você pegar e olhar para sua história, e as pessoas não têm o hábito, então uma das coisas que eu coloco lá dentro do meu trabalho é fazer com que você escreva a sua história, a sua biografia, e aí você começa a desenhar realmente, né? Então, tem pessoas que têm habilidade para desenho, esse não é o meu caso, hein? Mas assim, a pessoa vai desenhando a história dela. Para quê? Para que ela comece a olhar para trás, porque, poxa, 42, 43, 33, 30, 25, você já viveu um tanto. Então, esse tanto que você já viveu, ele tem um monte de informação ali que pode te ajudar a lidar com situações que você está vivendo hoje. Então, fazer esse desenho, essa sua autobiografia, vai te ajudar a você a resgatar suas forças que você já tem. Apesar de achar que não, muitas vezes. Porque às vezes o desafio é tão grande que você acha que não vai dar conta. E aí eu gosto muito de trazer, né? Se eu tenho um problema, e eu gosto de chamar de desafio, porque o desafio ele me impulsiona para fazer. Eu tenho essa coisa da competição, né? E é bem antiga. Eu demorei para aceitar isso. Apesar de ter vivido muito tempo no esporte, por que a gente fazia esporte competitivo? Porque de fato alguma coisa aqui dentro me impulsionava para competir. Aí depois a gente entende que a competição não é com o outro, é com a gente, mas isso demanda tempo e a gente já tá adulto quando se dá conta. Mas competição, né, é algo que me motiva, me desafia. Então, se eu tenho um desafio, isso faz com que eu me motive a continuar a fazer. Então, às vezes, você não consegue fazer algo porque simplesmente não tem alguém para te ajudar. Ah, eu quero fazer uma atividade física, mas não tenho preguiça de começar. Ah, eu começo e não consigo frequentar. Então, às vezes, você é o tipo de pessoa que vai ter que ter alguém, uma amiga para ir junto, ou fazer ao vivo, se você faz online, né? Em vez de você ligar o vídeo, um vídeo gravado, de repente você precisa ter o professor ali conversando com você ao vivo. Por que isso? Porque nós somos diferentes. Então, às vezes, você não consegue fazer algo e fica se punindo por não fazer, ao invés de entender por que você não consegue. E é legal quando a gente começa a entender isso, é autoconhecimento. É você entender por que você faz o que faz. Seja aquele comportamento que é legal e que te ajuda muito, ou aquele comportamento ruim que não é aquilo que você quer, mas você continua fazendo, né? Então, todos nós temos forças. E aí lá na psicologia positiva tem as forças de caráter, né? Que são 24 forças e tal. A gente pode fazer o teste, a gente pode avaliar isso, mas mais do que isso, porque são 24, né? Foi mapeado lá e todo mundo tem, né? Então, autoconfiança, humildade, responsabilidade, coragem, todos nós temos isso. Alguns mais, outros menos. Então, eu consigo desenvolver essa habilidade através de treino, né? Existe exercício para você fazer isso. E a vida vai te colocar em situações de que já que você quer treinar isso, essa habilidade, então vamos lá, a vida faz esse favor pra gente. E aí, além das forças, a gente tem os valores. O que são esses valores, né? Então, o valor é aquilo que eu trago como uma verdade. Por isso que eu falo que a gente não discute o valor com as pessoas, né? Então, quando eu era pequena, o meu pai me ensinou que eu não devo fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Então, eu cresci com isso. Então, isso para mim é um valor, né? Ser correta com as pessoas, ser verdadeira com as pessoas. Ah, mas você não... Você fala tudo? Depende. Porque tem pessoa que ainda não tem condições de entender tudo. Por exemplo, uma criança pequena. Você vai falar tudo para ela? Não, você vai ter que falar aquilo que ela tem capacidade de entender e de te devolver, de dar um feedback. Na vida também é assim. Então, eu não consigo sair... Os meus valores é aquilo que me move, é aquilo que faz com que eu faça as coisas. Então, por exemplo, um valor que eu tenho é liberdade. E eu demorei para aceitar isso como um valor. Porque eu não me encaixava em determinadas situações. E eu ficava me cobrando por que eu não me encaixava. Porque o meu inconsciente sabia que liberdade é meu valor. É um valor que me move para fazer as coisas. Então, qualquer situação que eu me sinta presa, mesmo que de forma inconsciente, eu me sabotava. Eu não conseguia dar continuidade. Eu fazia de tudo para dar errado. E assim, é algo que você faz sem pensar. Por quê? Porque liberdade é um valor. Então, se eu não tenho liberdade de me movimentar dentro do meu trabalho,
Um dia eu tô aqui, outro dia eu atendo lá, eu atendo online, eu atendo presencial, eu viajo, dou treinamento. Então, por quê? Porque isso me move. E quando que eu tive esse insight, essa chave? Outro dia desse. Mas eu já sabia que liberdade era um valor. Só que eu não conseguia entender aonde que ele estava inserido. Eu já sabia que era valor porque eu já trabalhei em lugares que me prende e é sufocante a sensação. Eu não consigo dar continuidade, apesar de estar fazendo o que gosta, é horrível. Então hoje eu faço o que eu gosto com liberdade. Um outro valor para mim que é imprescindível é família, que é meu marido e meus filhos. Qualquer coisa que eu vá fazer que eu precise excluir eles ou eu vou ficar muito tempo longe deles, eu vou repensar muito. Por quê? Porque eles são pequenos ainda. E deixar tudo pro meu esposo cuidar é muita coisa para ele. Porque ele também tem as coisas dele, né? Então, a gente divide. Então, deixar isso de lado para... você largaria aqui para ficar 6 meses lá? Não. Hoje não, porque eles ainda são pequenos, porque eles precisam de cuidados ainda. Daqui a pouco eles crescem, eles não vão nem querer me querer por perto. Mas até lá, eu preciso dar uma estrutura para eles e uma base. Então, eu não posso me ausentar. Então, receber uma proposta para ficar lá na Nova Zelândia por 1 ano, sei lá, fazendo o quê, ganhando super bem, eu vou ter que dizer que não vai dar. Não agora, daqui a uns 3 anos, 4, quem sabe, mas hoje não posso. Então, as nossas escolhas, elas vão ser pautadas nos nossos valores. E se os seus valores não estão claros, você vai fazer escolha ruim. Seja num relacionamento, seja num trabalho, num projeto que você esteja envolvido, né? Então, ter tempo, né? Tempo é uma coisa que a gente não negocia. Então, e é valor, eu não negocio mais meu tempo. Então, demorei muito para entender isso, mas a gente consegue ir pautando devagarinho aí, fazendo esses passos para que você se conheça, porque se você não souber os seus valores, tudo que chegar você abraça. Eu sempre falo, né? Tudo é oportunidade, mas nem toda oportunidade é para mim. Então, se eu não tiver com os meus valores claros e aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer com muita clareza, eu vou acabar fazendo escolha ruim, e eu já fiz muita escolha ruim na vida, vocês podem ter certeza disso. Uma outra coisa que a gente também tem é o estudo. E o estudo, ele vai muito além do livro. Porque as pessoas não investem em autoconhecimento, né? Porque um atendimento é caro. Porque esse curso custa caro. Só que o fato de você fazer um curso de programação neurolinguística, por exemplo, não quer dizer que você vai ter que ser um terapeuta e trabalhar com isso. Fazer um curso de Reiki, por exemplo, não quer dizer que você vai virar um terapeuta reikiano. Você vai entender o que é Reiki, você vai aprender a se aplicar e vai parar de ficar a cada semana pedindo Reiki aí, à torta e à direita, porque você é responsável pela sua energia, sua frequência. Então você vai aprender a se equalizar. É simples assim. E as pessoas não fazem. Né? Então você fazer um curso de Theta Healing, por exemplo, vai te ajudar a trabalhar crenças. A você ir limpando e desbloqueando suas crenças. Não é para você fazer o curso e ganhar dinheiro em cima de outras pessoas, porque você nem fez com você ainda. Então hoje a gente vê, muito dos cursos que eu fiz para mim primeiro. A formação de coaching, por quê? Porque eu queria entender processos, começo, meio e fim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa completamente destrambelhada, sempre fui, atropelava tudo. Queria fazer tudo ao mesmo tempo e não fazia nada. Então o coach, ele te dá processo. Ele consegue sair daqui para chegar aqui e ele consegue criar caminhos. Exatamente. Reikiana pra gente. Eu fiz Reiki o ano passado. Por que eu fiz Reiki? Porque, olha o que a gente tá vivendo. Então, assim, né, que nem eu vi esses memes esse dia. A gente ainda tá em 2020, né? Então, assim, para que eu consiga sair dessa loucura que a gente tá vivendo, não é me alienar, mas é saber lidar com o que a gente está vivendo. Simples assim. Então, faça as formações para você primeiramente. Faça o Reiki. Como é que você quer aplicar Reiki em alguém se você não faz Reiki em você mesma todo dia? Se você não cria o teu momento de conexão todo dia? Se você é terapeuta e está aqui me assistindo, se você não se trata, como é que você quer tratar alguém?
Ah, eu sou educador físico. O Rogério é educador físico. Como é que você quer ser educador físico se você não faz atividade física todo dia? Nem que seja caminhar. Nem que seja fazer, sei lá, flexão de braço. É a dentista com o dente podre, entendeu? Você vai lá na dentista, ela tá com o dente podre. Né? Então, assim, faz o que eu digo, não faz o que eu faço? Opa, não serve para essa época que a gente está vivendo, não serve mais. Então, quando eu falo estudar, é para você pegar aquele conhecimento, aplicar em você. E o próximo passo é questionamento. Porque aí você vai comparar métodos, você vai comparar literatura, você vai comparar autores e ver aquilo que faz sentido para você. E o que faz sentido? É aquilo que eu sinto. Se eu sinto, faz sentido. E eu sinto aonde? Tudo no corpo. Gente, tudo a gente vai sentir no corpo. Tudo, tudo, tudo. Então eu tenho que trazer para o meu corpo. E essa consciência de trazer para o corpo a gente não tem. Por quê? Porque a gente nem lembra que tem o corpo, né? Você nem lembra que tem o intestino, até que ele prenda ou solte. Você sabe que ele tá lá, né? Mas você nem lembra. O seu pâncreas também não lembra dele. Você não lembra, você nem... Tá lá. Você tá lá se entupindo de doce e não sabe que teu pâncreas tá lá no maior sacrifício para dar conta de toda essa glicose que você tá absorvendo. Então, assim, essa desconexão com o próprio corpo fez a gente viver o que a gente vive hoje, completamente alienado das coisas no automático. Então, se você não cuida deste corpo, que é o que te mantém aqui, né, nessa existência, e não respira direito, né? Então, assim, você pode ficar sem comida? Pode. Pode ficar sem água? Pode. Sem respirar, você não fica nem 5 minutos. Então, tudo parte da respiração, né? Dessa consciência de eu perceber tudo isso. Como é que eu percebo tudo isso que eu tô falando até agora aqui, nesses quase 1 hora, sobre consciência de si mesmo. Autoconhecimento é isso, tá? Então, quando eu começo a estudar, fazer formações, investir em desenvolvimento pessoal, é desenvolvimento pessoal, gente. É o investimento que você faz em você, para que você chegue lá, na idade da minha avó, com 90 anos, depois de ter ficado 5 dias na UTI, no outro final de semana tá dançando. Porque é ela faz o trabalho dela, o processo dela. E ela tem 90 anos e ela se desenvolve, ela investe nela. Então, assim, eu tenho um baita exemplo para seguir. Quando eu começo a estudar e questionar, eu entro para a linha do discernir. O que é isso? Eu não fico acreditando em falsos profetas. É isso. Eu vou escutar, você vai ouvir o que eu tô falando aqui, você vai buscar fontes diante dos assuntos que eu tô trazendo para vocês e vocês vão questionar. Pô, Dani, tu falou aquilo lá, eu li outra coisa. Eu não vejo acontecer isso. Porque as pessoas simplesmente ouvem, uma pessoa tem lá 50 mil seguidores, 200 mil, 1 milhão de seguidores, e ela acredita naquilo que a pessoa está falando, ela compra aquela ideia e ela não questiona. Por que ela não questiona? Porque ela não estudou. Então a gente precisa aprender a questionar, a ver se aquilo faz sentido. Que nem eu comprei alguns livros de um autor, eu não vou dar nome aqui, eu não gosto do autor, de verdade. Eu não concordo com a linha que ele trabalha, mas o conteúdo dele é bom pra caceta. Então eu fui lá, comprei e tô estudando o material dele, que é muito bom, porque ele pesquisou muito sobre isso. E é um dos livros que traz mais clareza sobre determinados assuntos que eu tô trabalhando agora. Mas eu não preciso comprar a ideia do cara. Eu não compro a ideia dele, eu não compactuo com aquilo que ele fala. Não faz sentido pra mim. Mas ok, eu não vou deixar de validar o trabalho dele por isso. Talvez eu não busque ele como um terapeuta, por exemplo, mas o conteúdo que ele tem, a bibliografia dele é muito boa. E tem vários profissionais assim hoje aí nas redes sociais. Porque a pessoa liga a câmera, ela começa a falar, e aí ela fala bem. E as pessoas simplesmente acreditam e faz aquilo que ela tá falando, mas não para 1 minuto para ver se aquilo faz sentido para você, se teu corpo dá conta de consumir aquilo lá que disse que é super bom e natural, sabe? Coisa básica. E aí, pra gente ir caminhando para o fim, eu trouxe um último tópico. Como o último, ele não é o menos importante, ele deveria vir no primeiro, né, como primeiro, mas não tinha como colocar isso lá, sem antes da gente conversar sobre isso. Tempo para si. Se você acorda já atropelando o relógio, vivendo no automático,
você não consegue perceber nada do que eu falei até agora. Tudo que eu falei até agora não vai fazer o menor sentido se você simplesmente não para se observar. E o meu trabalho, ele é a te ajudar a desenvolver essa habilidade de autoobservação. Ah, mas o que te faz especialista nisso? Porque eu não me observava. Simples assim. Eu precisei tomar um monte de tropeço para entender que, opa, preciso parar para me olhar. Para para se olhar. E aí, quando você para para se olhar, aí você vai buscar ferramentas, você vai buscar curso, formações, e são várias, para poder entender isso e poder ensinar. Porque é possível ensinar, né? Então, quem me conhece sabe. Ontem eu participei de um estudo e a pessoa falava assim, você é ansiosa? E aí o meu primeiro intuito foi dizer, não, imagina. Aí eu falei, não, sim, ansiedade é uma coisa que me acompanha a vida inteira. E eu lido com ela diariamente. Todos os dias eu lido com a ansiedade. Então, o meu treino é estar no momento presente. Estar no momento presente, estar no momento presente. Por quê? Porque eu sempre fui de futuro ou de passado. Ou eu tava lá na frente, quando eu, ou, porque foi assim. Então, eu estar no presente é um exercício que eu faço todos os dias. Então, eu já tenho, anos de treino. Tenho horas de voo em estar presente, através da respiração. Por quê? Porque foi a única coisa que eu encontrei para me manter no agora. Para me deixar conectada com o meu corpo e conectada comigo, porque eu não conseguia fazer isso, né? Então, esse tempo para si, ele é fundamental. Você precisa encontrar uma janela de tempo no teu dia para você. Então, se você é mãe, tem criança pequena, ou você mora com seus pais, você tem que achar um tempo. Ou acordar mais cedo, né? Então, quando as crianças eram menores, eu acordava de madrugada. Meu marido nunca entendeu. Ele, tá louca, tá acordando 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Eu falei, mas é o único tempo que eu tenho sozinha pra ficar comigo. Então, assim, teve vários perrengues, briga, discussão, pra você conseguir um espaço pra você dentro da sua casa. Um momento para você. Isso é construção também. Por quê? Porque a gente não foi criada assim. A gente foi criada para atender todo mundo, dar atenção para todo mundo. E a gente, não, se você se coloca em primeiro lugar, você está sendo egoísta. A gente foi criada desse jeito. A mulher muito mais que o homem, abrindo parênteses aqui. E é real isso. Faça para o outro, faça para o outro. Quando você fica olhando para você, você está sendo egoísta. Não. Quando eu olho para mim, eu estou trazendo auto-amor. Como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? Se eu não me priorizo? E aí o próximo é permitir. Porque a gente não se permite esse tempo. Então, como é que eu vou me conhecer se eu não tenho tempo para mim? Para ficar sozinha, para ouvir meus pensamentos. Sem alguém tá pedindo alguma coisa, falando ali comigo. A gente tem uma tendência à fuga muito grande. E isso também é treino. Porque se você tá sozinha, você tem a oportunidade de estar sozinha, você não fica sozinha. Você vai para um seriado, você vai para um filme, para um curso, para um livro, para rede social. Você não fica com você. Não fica. Porque se você ficar, você vai ver coisas, ouvir coisas sobre você mesma e você não vai dar conta de lidar. Então o nosso primeiro intuito é de fugir. Por que eu fujo? Porque eu não quero. Porque é desconfortável. Porque eu vou ter que mexer em feridas que eu não quero mexer. Então, não tem como você ir para o autoconhecimento, fazendo vários cursos, lendo um monte de livro, se você não fizer essa pausa. Para sintetizar, para absorver, sentir. Então, assim, como que é teu nome? É fazendo arte. Eu sempre fui assim, primeiro os outros, agora eu estou aos poucos cuidando de mim, aprendendo a dizer não. E dizer não era o próximo ali, limites. Porque, o que é limite? Limite é eu estar sentada aqui no escritório meditando, meu filho sobe a escada, ele me vê e desce. Isso é um limite. E foi sempre assim. Oi Vivian, prazer te conhecer. Seja muito bem-vinda aqui nessa casa e nesta roda. Limite. Né? Por que a gente não dá limite? Porque a gente não foi ensinada. A gente foi ensinada a fazer toda a demanda que chega a gente tem que fazer. Então, como a gente não sabe dizer não, a gente vai fazendo. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Até uma hora que a gente tem... o povo teve o quê? Burnout agora, né? Ficando em casa. Porque a gente não dá conta de tudo. E não tem que dar.
A gente pode fracionar, a gente pode fragmentar, a gente pode delegar, a gente pode dizer não e não fazer, mas para chegar nessa coragem de fazer isso, são muitos passos antes, né? Então, como é que eu treino dizer não? Escolhendo uma única coisa naquele dia para dizer não. De forma bem consciente. Nossa, hoje eu vou treinar um não. Então, eu tenho as coisas que eu preciso fazer e se algo chegar, eu preciso estar consciente de que eu vou ter que dizer não porque eu estou fazendo tal coisa. Então, a gente acaba, nessa da gente fazer pelo outro, a gente vai se deixando, se largando e se desconectando de quem a gente é. Então, como é que eu vou trabalhar minha personalidade, que foi o item que eu trouxe lá em cima, no começo dessa live, se eu não consigo me priorizar? E aí eu coloquei algo ali que é ritualizar. O que é ritualizar? É você fazer o teu rito. Sabe rito de passagem? Quando você tem lá seus 8, 9, 10 anos e aí você tem a primeira menstruação. Ou o menino tem a primeira ereção dele. Né? Uau, que isso que está acontecendo? É um rito de passagem. Você sai daquela fase e vai para uma outra fase. E a gente precisa aprender a ritualizar nossas passagens, as nossas fases. E a gente não faz isso. Que é comemorar com você mesmo. Ou, não, que nem eu vou fazer a live. Então, eu tenho todo o meu ritual para fazer. Uma sequência de coisas que eu faço antes de ligar a câmera. Então, eu acordo muito mais cedo, eu gosto de me conectar com a natureza. Primeiro eu faço um chá. Esse roteiro já tá pronto já faz 2 dias, porque eu gosto sempre de um dia antes dar uma olhada. E antes eu fazia num dia antes. E aí na hora que eu tô aqui conversando com vocês, eu falava, ai, não gostei disso aqui. E aí não dá pra mudar. Porque já tá pronto ali, eu não vou ficar, senão eu me perco. Então, criar roteiro pra mim também foi um baita desafio, porque eu não roteirizava. Eu saía falando, sem criar uma ordem para as coisas, para trazer essa informação. Entendem a importância disso? Da gente estar fazendo esses passos com a gente. E o que eu faço não serve para ninguém que está aqui. Só serve para mim. Oi, Di, boa tarde, amor. Tudo bem? Bem-vinda. Então, assim, não adianta eu querer ensinar o passo a passo do que eu faço. Eu trouxe aqui passos. Você escolhe qual passo você quer fazer. Você implementa e vê se encaixa na tua rotina, na tua vida, no ciclo que você está vivendo. Quem tá com criança bebê, pequenininha, amamentando, cara, tem um monte de coisa que você... Talvez esse tempo para você vai ter que achar um encaixe. Se você trabalha longe, ou você trabalha home office e ainda não conseguiu se organizar, entendem que não é tudo que eu consigo aplicar. Né? Então, assim, já estamos no fim, mas fica tranquila que vai ficar gravada, tá? Então, assim, não adianta eu querer fazer algo que não tem encaixe comigo. Percebe a importância de eu entender o que é bom pra mim e o que não é? E como é que eu sei? Testando. Tem período que nem agora tá quente já aqui, né? Tá calor. Então eu trabalho muito melhor no calor. Eu tenho mais disposição no calor, eu tenho mais saúde no calor. Então eu consigo acordar muito mais cedo do que eu gostaria, né? No inverno era um sacrifício para acordar 6 horas e eu não conseguia acordar. E aí eu brigava comigo. Agora o tempo tá quente, 5 horas eu já tô levantando. Então, por quê? Porque mudou, o ciclo mudou, a natureza mudou. Como é que eu não vou mudar? Como é que eu não vou acompanhar? E a gente se desconectou, por quê? Porque a gente não tá perto da natureza. Né? A gente geralmente mora em grandes cidades e tal. Se tiver uma árvore na sua rua, você é super feliz. Né? Então, eu escolhi morar no mato, na natureza. Eu precisei disso. Só que eu fiz essa escolha consciente? Claro que não, né? Eu falo que o universo foi jogando ali, quando eu vi eu já estava inserida no meio do bosque. Mas hoje eu entendo por que eu vim morar aqui, por que esse movimento foi acontecendo. Né? Então eu falo, daqui eu quero morar na praia, mas bem afastado, uma praia bem deserta. Por quê? Porque eu preciso desse espaço e eu entendi isso. Então, assim, comecem a entender o que faz sentido para vocês. Pra gente encerrar, eu vou trazer um recado aqui para vocês antes da gente fazer a prática, tá? Eu vou fazer um desafio de 21 dias de prática de respiração consciente. Para quê? Pra gente se conectar, pra gente aprender a prestar atenção. Eu fiz uma enquete essa semana, a quantidade de pessoas que não respira. Impressionante, né? É a primeira coisa que a gente faz quando nasce e a última, antes da gente morrer.
né, em corpo. E a gente não respira com consciência, não entende. Então eu tô estruturando isso, como é que vai ser 21 dias, vai ser por áudio. Então, depois eu vou fazer um post falando sobre isso, acompanhem pelos stories, tá? Que eu vou deixar tudo lá. E aí eu vou deixar um link na bio para você entrar pra lista, tá bom? Então, fiquem atentos aí que eu vou fazer. Eu vou começar ele, deixa eu só olhar aqui. A gente vai iniciar dia 25 de setembro, então até lá tem um tempo para eu poder trabalhar isso aí com vocês também, tá? E aí, o que aconteceu? Uma outra coisa que me mandaram é porque muita gente não consegue acompanhar as lives de domingo de manhã. Porque não consegue acompanhar. Então eu decidi fazer uma live também no meio da semana, à noite. Só que eu tô definindo isso ainda, tá? Então depois eu mando pra vocês, eu ponho nos stories, faço um post. Oi, Natasha, bom dia, meu amor, tudo bem? Aí é boa tarde já, né? Eu já sei. Então, assim, vai ser o desafio dos 21 dias de respiração consciente lá no dia 25 de setembro, que eu abro pra gente começar. E as lives na quinta, à noite. Acho que vai ser na quinta-feira ou quarta, ainda não sei. Então, a hora que eu definir tudo isso, eu aviso pra vocês aqui, tá bom? E aí, nós vamos para a nossa prática de respiração consciente hoje. E essa prática a gente vai fazer, eu até vim com uma blusa mais aberta pra gente poder fazer. A gente vai trabalhar essa região do pescoço e do ombro, tá? Então, deixa eu tirar aqui esse... Fiquem sentadinhas aí, onde vocês estão. Apoiem os pés no chão. Tirar aqui os acessórios, senão não vai dar. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão sentar na cadeira, onde vocês estão. A gente vai puxar o ar. Vai puxar o ar e, ó, sobe o ombro quando puxa o ar. Quando você soltar, você vai girar para trás e vai soltar o ar devagar e vai abrir o peito. Então, a gente vai fazer essa respiração 3 vezes, tá? Então, puxa o ar, gira e desce o ombro. Mais uma vez, inspira e desce. Inspira e desce. Perfeito. Agora vocês colocam as mãos no ombro, deixa o cotovelo para baixo, você vai inspirar, abre o peito, vai soltando o ar quando o cotovelo estiver passando lá atrás e embaixo. Inspira e solta. Inspira e solta. Uma última vez. Agora ao contrário, inspira e gira para frente. Inspira e gira para frente. Mantenha a coluna reta, não precisa botar a cabeça para frente nem para trás, mantenha ela retinho o pescoço. Inspira e gira. Solta os braços, fica de olhos fechados, só respira e percebe como é que tá o ombro. Coloca toda a tua atenção no teu ombro. Observa o ombro, a musculatura do pescoço e o trapézio, que é essa musculatura aqui, ó, que é onde a gente carrega o mundo nas costas. Observa como tá. Agora, a gente vai pegar a mão. Vocês conseguem ver? Dá pra ver? Dá. Vocês vão colocar a mão no pescoço e vão fazer isso aqui no pescoço, ó. Puxando para os lados o pescoço e depois, ó, aqui. Deu para entender? Então, ó, puxa no pescoço, deixa o pescoço retinho, tá? Não põe para frente nem para trás. Eu fiz para vocês poderem enxergar. Mantenha o pescoço reto. Como é que eu sei que o pescoço tá reto? O meu queixo, ele tá levemente para frente, tá? Então,
E agora aqui, ó, no trapézio. Vocês vão apertar, segurar e soltar. Então, aperta, segura e solta. Aperta, segura e solta. Aperta, segura e solta. E ó, traz pra frente. Perfeito. Solta os braços, deixa apoiado na perna e agora vocês vão só inspirar e soltar e colocar a atenção exatamente na área onde vocês mexeram. Inspira, solta e observa o que aconteceu aí. Que sensações vocês estão tendo? Que pensamentos que estão te visitando? Como que você está se sentindo? Inspira, segura o ar e solta devagar. Inspira. Retém o ar. Quando você não conseguir mais reter, solta devagar pela boca e pode abrindo os olhos. E contem pra mim o que vocês sentiram, se vocês fizeram essa prática e se vocês sentiram ela. O que aconteceu aí com vocês. Como é que foi a prática de vocês? Me contem. Não vou dar spoiler, não. Vou esperar vocês me falarem, tá? Senão a gente encerra sem eu contar o que aconteceu. Exatamente, Vivi. Exatamente, Vivian. Exatamente. Alguém sentiu alguma coisa na base da coluna? Na coluna? Depois vocês fazem essa prática antes de dormir e aí me contem lá no direct, pode me mandar mensagem lá, façam à noite sentado na cama, depois deita para dormir e aí vocês me contam o que aconteceu durante a noite, tá? Não vou dar spoiler não, vou deixar vocês contarem aí, tá? Então assim, ó, esse tema eu vou fazer ele novamente, a gente conversa lá no próximo domingo. A gente vai falar sobre limite, zona de conforto, sobre a escrita curativa, que é uma das ferramentas que eu trabalho, sobre coragem, atitude. Isso aí, Natasha. É relaxante mesmo, relaxante. Solta, né? Dá muita leveza. A vida pode ser leve, tá, gente? Pode ser muito leve, pode ser divertida, pode ser com brincadeira, não precisa ser tudo tão sério. Os assuntos são sérios, sim, mas a gente não precisa levar as coisas dessa forma. Dá para levar com a brincadeira dançando. A gente dança na vida. Eu agradeço a presença de todos vocês. Quem chegou depois, fiquem tranquilos, essa live vai ficar salva. Ela vai lá pro canal do YouTube da Conectado Life. E aí você pode olhar lá no site, porque no site da Conectado Life tá tudo organizadinho lá. É conectado.life o site. Tá tudo organizado lá, bem bonitinho, pelas datas, a ordem lá. E tem vários estudos de 3 encontros ali. Então fiquem à vontade para vocês mergulhar nesse conteúdo, tem bastante coisa lá. Qualquer dúvida, vocês podem mandar perguntas, tá bom? Então a gente se encontra no próximo domingo.
para mais um bate-papo aqui. E aí eu aviso para vocês essa semana quando que vai ser a live de dia de semana à noite. Eu sei que para quem tá fora do Brasil não é possível, porque aí a noite aqui já é madrugada para vocês, mas vai ficar gravada também, tá bom? E aí provavelmente essas eu deixo aqui no Instagram, tá? E aí fica mais fácil também do pessoal acompanhar. Então, gente, ó, beijo, um domingo maravilhoso para todo mundo. Bom feriado para quem tá viajando. Eu que agradeço, Ju, pela presença. É 9h39, Ju. 9h39 da manhã a gente começa, tá bom? Ó, beijo enorme, obrigada pela presença de todo mundo. Dúvidas vocês podem mandar pro direct, tá bom? E a gente vai conversando. E sobre o desafio de 21 dias na prática de respiração consciente, essa semana eu já coloco tudo no ar, tô organizando tudo aqui. E eu que agradeço. Beijo grande, amores. Bom domingo para todo mundo.